Boa tarde a todos. Eu sou José Noronha, sou diretor do SEBS, Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, entidade criada em 1976, na década de 70 do século passado, comprometida com a saúde e com a democracia. O SEBS está na luta pela reforma sanitária, está na luta pela construção de um Brasil mais justo, está na luta pelo modelo de sociedade mais justo, mais equitativo, está na luta de um sistema de saúde que atenda a todos de maneira equitativa e garanta a todos o direito à saúde, não apenas pelas políticas de cuidados de saúde, mas também por políticas sociais e econômicas, como diz a nossa Constituição, em seu artigo 196, que nos garanta que não tenhamos, reduza os riscos de adoecer e morrer. E reconhecimento que a saúde é direito de todos e é dever do Estado a garantia desse direito. E reafirmando nossa palavra de ordem, saúde é democracia e democracia é saúde. O debate de hoje é sobre a questão de que se a pergunta se há quem ganhe com a pandemia. O debate terá participação do professor Paulo Buis. O professor Paulo Buis é médico, doutor em saúde global pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, é professor emérito da Fundação Oswaldo Cruz, foi professor titular da Escola Nacional de Saúde Pública e ex-presidente da Fundação Oswaldo Cruz. Ele participou, foi representante do Brasil em várias reuniões do Conselho, diretor da Organização Mundial de Saúde, aliás, ele foi diretor presidente da Fiocruz por 2 mandatos, e, atualmente, ele dirige o Centro de Relações Internacionais em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz e o Centro Colaborador em Saúde Global e Cooperação Sul-Sul da Organização Pan-Americana, Organização Mundial de Saúde, OMS. Ele recebeu a Gran Cruz da Ordem do Mérito Médico, a Ordem do Rio Branco, é autor de mais de 200 artigos técnicos científicos e é membro titular da Academia Nacional de Medicina. Para conversar com o Paulo Buis, nós estamos recebendo o deputado Paulo Fernando dos Santos, que é deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores do Estado das Alagoas, bacharel em Direito, e iniciou sua trajetória no movimento sindical. Foi presidente da Associação dos Técnicos Industriais de Alagoas, presidente dos Sindicatos Urbanitários de Maceió, presidente da CUT, da Central Única dos Trabalhadores, vereador por Maceió, foi eleito deputado estadual por Alagoas, reeleito também para um novo mandato em Alagoas, e, em 2010, candidatou-se a deputado federal, ficando na suplência, assumiu o cargo em 2013, sendo reeleito em 2014 e 2018. Foi presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados e, atualmente, assumiu a coordenação do Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania do Partido dos Trabalhadores da Câmara. Sua trajetória sempre esteve ligada à luta dos direitos humanos dos trabalhadores na defesa da democracia. O deputado Paulão é membro da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados e está aqui para conversar, digamos, nessa qualidade. E, para abrir os nossos debates, mais uma vez, convidamos a nossa presidenta, Lúcia Soto. Lúcia, com você a palavra, por favor. Boa tarde, Noronha, obrigado. Boa tarde, o nosso querido companheiro Paulo Buis, né, que sempre tem atendido a esses convites nossos do SEBS. É uma honra, Paulo, ter você hoje conosco aqui, é uma satisfação. Deputado Paulão também, muito obrigado por ter aceito o convite nosso do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde para esse debate de hoje, né? Para esse tema, né, que nós estamos trazendo hoje para debate, de muito interesse para todo mundo, né, literalmente para todo mundo, né, quem ganha com essa situação da pandemia. Há quem ganhe? Essa pergunta que nós fazemos, né? E, na verdade, a pandemia ela revelou um fracasso muito grande do projeto, um fracasso retumbante, diria assim, do projeto ultraneoliberal, do ponto de vista de atender às necessidades de defesa da vida, da saúde dos povos do mundo inteiro, né?
E a própria Organização Mundial da Saúde, num dado momento, o seu diretor, o Tedros Adhanom, ele comentou que havia uma falência moral, no sentido de que não havia... E uma das coisas que a pandemia tem revelado é que um dos fundamentos, e até Margaret Thatcher lá atrás falava isso, que é o fim das sociedades e a era dos indivíduos, né? A pandemia está mostrando que não há soluções individuais e que, ou bem, nós colocamos no centro do desafio global a questão da saúde como bem comum, ou realmente nós estaríamos diante de uma barbárie gravíssima, uma catastrófica para a humanidade, né? Recentemente, na verdade, essa semana, se não me engano, até há 2, 3 dias atrás, a OMS disse que é possível controlar a pandemia no ano de 2022. Paulo Buis, eu pergunto para você, primeiro, é possível controlar a pandemia em 2022? Como é que nós vamos sair dessa situação da distribuição completamente inequitativa das vacinas, onde o continente africano tem 80% de pessoas não vacinadas? É possível? Quem está ganhando com esta pandemia hoje no mundo inteiro, Paulo? Por favor, coloque para nós um pouco essa reflexão. Com você, Paulo. Obrigado, Lúcia. É uma felicidade enorme sair da posição de frequentadora, audiência, né, dos debates do SEBS e ser painelista. Eu quero agradecer a honra. Eu tenho assistido os debates do SEBS, assisti o último, que foi sensacional. Espero poder participar de todos ao longo do ano de 2022, como foi em 2021. Quero cumprimentar você pelo grande trabalho que vem realizando no SEBS, ao Noronha, meu queridíssimo orientador de tese, né, que faz essa animação. Realmente, ele é um animador de auditório, assim, mais do que ele, qualquer dia o SEBS vai perder ele para alguma grande emissora de TV, porque ele, né? Eu queria cumprimentar também o Paulão, o deputado Paulão, admirável cabra nordestino, né, que nos representa. Ele representa a população de Maceió, de Alagoas, mas eu quero te dizer, Paulão, que você, se eu puder, me represente também, porque aqui no nosso estado é um pouco difícil, às vezes, a gente encontrar. Eu tenho meu representante, é bom, mas peço a você que me represente também, sempre que possível. Tenho certeza que muito bem no Congresso Nacional. Um prazer compartilhar com você esse encontro e também essa grande audiência do SEBS, queridos companheiros, amigos, militantes, ativistas sociais, ativistas políticos, né, que nos reunimos todos nessa comunidade sebiana há 45 anos. Eu tive a felicidade de participar dos primeiros grupos lá atrás. Eu sou velho pra caramba, então já estive lá na origem, com Aroca, com Ézio, com Noronha, com Lúcia Soto e tantos outros que estão nos assistindo. Eu, como sou bem disciplinado, Lúcia, eu resolvi primeiro responder assim de cara, né, a pergunta: há alguém ganhando com a pandemia? Eu vou dizer que sim, e é sempre quem ganha na saúde, que é a indústria farmacêutica, infelizmente. E digo isso assim, com muita tranquilidade, baseada numa série de estudos que a gente vem fazendo, né, no centro que eu dirijo, o Centro de Relações Internacionais, Centro Colaborador em Diplomacia da Saúde da da OMS. Assim, há 18 meses, né, nesse domingo agora, né, vai fazer 2 anos que foi, quer dizer, daqui a pouco vão fazer 2 anos que foi declarado, a pandemia foi declarada um evento de preocupação internacional. 2 anos. 1 ano e meio atrás, se criou um mercado de 60 bilhões de dólares. Esse é o tamanho do mercado da vacina, né? E tem 3 grandes ganhadores, por enquanto, assim, muito nitidamente, que são os laboratórios norte-americanos Pfizer, Johnson & Johnson, e um laboratório suíço chamado Roche, que é a campeã dos diagnósticos. Então,
As últimas informações aí que a gente tem, enfim, as organizações que fazem o estudo da indústria farmacêutica é isso, né? A Pfizer era o 8º laboratório do mundo, com 42 bilhões de dólares de faturamento anual, a Johnson & Johnson 82, a Roche 62, mais a vacina do RNA mensageiro, né, que é uma parceria ali da Pfizer com a alemã a BioNTech, trouxe 36 bilhões de receitas por ano para essa empresa. E essas receitas foram obtidas dos mais diversos países. Lembrando, com tudo isso, que tem de muito dinheiro público que foi colocado no desenvolvimento dessa vacina. Então, o que deveria ser um bem público global, diante de uma ameaça global, um bem público global importante que é a vacina, nós temos uma apropriação privada de um bem público global. E eu digo privada porque essa vacina foi desenvolvida com recursos públicos, de um lado do governo alemão, de outro lado do governo americano, através do National Institutes of Health. Então, outro ganhador foi o laboratório Moderna, com o mesmo tipo de vacina, que saiu, enfim, de não ter comercializado nenhum produto e hoje tem uma receita, aí se sabe, de 15 a 18 bilhões de dólares só em 20. E a Merck Sharp Dohme, a britânica GlaxoSmithKline, a Sanofi, quer dizer, todos esses grandes laboratórios, né, eles entraram, de alguma forma, na produção de alguma coisa para conter essa tragédia que tem sido para o mundo a pandemia de Covid-19. Então, começo a dizer, fazendo aquela resposta bem objetiva, realmente, quem ganhou foi a indústria farmacêutica, aliás, como sempre, né? Como sempre. Porque o mundo vem perdendo gente e ganhando em felicidade. Nós já estamos hoje, né, com quase 350 milhões de casos, né, no dia de hoje, né, e mais de 5,5 milhões de mortes pela Covid, e esses números são subestimados, né? A gente foi calcular, né, na semana passada estavam morrendo 100 casos, 100 pessoas, quer dizer, nós tínhamos 100 casos relatados a cada 3 segundos. E alguém perdeu a vida para a Covid-19 a cada 12 segundos. Quer dizer, a humanidade está perdendo e muitas vidas e deixando muita infelicidade após cada caso e cada morte, né? A gente está sabendo assim que, por exemplo, com a Omicron, né, que temos aí, a Omicron surge mais ou menos há 10 semanas, 9 semanas, mais de 80 milhões de casos já foram relatados por OMS nos últimos 10 dias, o que é mais do que todo o ano de 2020. Todo o ano de 2020, nós tivemos hoje, quer dizer, nos últimos 10 dias, mais de 80 milhões de casos, né? Embora, obviamente, as mortes, neste momento, elas não estejam aumentando com a velocidade dos casos, mas na África, sim, eu quero deixar isso registrado aqui, né? Embora as mortes estejam aumentando em todas as regiões, né, elas aumentam especialmente na África, que é a região que tem menor acesso de vacina, né? Então, nós estamos com 50 mil mortes por semana pela Covid-19 no mundo. Isso é inaceitável, né? E é um fardo pesadíssimo para o sistema de saúde. Porque o sistema de saúde tem, além desses casos novos, tem a Covid longa, né, que a gente sabe que está pressionando o sistema de saúde. Não sabemos tudo sobre a Covid longa, também não sabemos quanto tempo essa Covid longa vai durar, quanta Covid longa ficará também da própria Omicron. E, por outro lado, é um vírus que a gente não está conseguindo controlar. A evolução dele, não temos previsão se vão aparecer novas variantes. Existe uma discussão, como se diz lá no Sul, uma peleia entre grupos científicos e de epidemiologistas para dizer se a Omicron ela vai colaborar para uma
vamos dizer, uma importante componente de controle da pandemia, respondendo agora ao Noronha, ou se ela vai, né, representar muito pouco e vão aparecer variantes novas. Por quê? O número de não vacinados na África deixa a África e algumas regiões do sudeste da Ásia e alguns países aqui da nossa América Latina, né, nós sabemos ou podemos prever que a variante a Omicron não é a última variante do jogo. Nós deveremos, o contrário, as condições globais indicam que podem, que há uma chance elevada de surgir novas variantes, né? E para mudar o curso da pandemia, nós temos que mudar as condições que fizeram ela surgir e que impulsionaram a pandemia. A pandemia, como todos nós sabemos, a epidemia, a doença, não é apenas a relação hóspede-hospedeiro, coronavírus, ser humano. Existe a doença e as circunstâncias das doenças, aquelas que determinam o curso da doença, né? E esses são os chamados, tão conhecidos por nós, determinantes políticos, econômicos, sociais, ambientais e éticos da pandemia. Porque essa pandemia está sendo tratada antieticamente, aeticamente. É obscena a forma como os países ricos, sejam nos seus clubes, G7, G20, seja no contexto das Nações Unidas, Conselho de Segurança, na Assembleia Geral, na Organização Mundial da Saúde, no Conselho Econômico e Social, em qualquer lugar, sejam os clubes de países, G20, G7, etc., seja no sistema das Nações Unidas, as várias dimensões das Nações Unidas, a pandemia tem sido tratada com o me first, né? O eu primeiro. Então, o que nós temos é um mundo sobrando recursos financeiros, que é incapaz de abrir o bolso dos países mais ricos e colocarem recursos financeiros, primeiro, para garantir o aumento da produção de vacina, perfeitamente possível, por dentro das próprias leis do capitalismo, de estímulo às grandes empresas, por um lado, a ampliar a sua produção, por outro, transferir, não apenas liberar patente, mas transferir conhecimento, know-how, porque a vacina do RNA mensageiro é uma vacina que não é difícil de fazer, né? O Médicos Sem Fronteira, eu não recordo agora qual a outra grande organização não governamental, mostraram que tem mais de 100 espaços, 100 locais, 100 instituições capazes de produzir a vacina do RNA mensageiro. Ela não precisa de cultura de célula, ou seja, não vamos discutir aqui a questão tecnológica. Mas essas empresas, elas sentaram em cima, se agarraram às patentes e se agarraram à transferência de know-how. Não estão transferindo para quem poderia estar produzindo e também não conseguem aumentar a sua produção na velocidade da quantidade que o mundo necessita. Então, os governos das economias centrais, dos países ricos, eu não digo desenvolvidos, porque desenvolvido seria se tivesse uma visão de compromisso comum. Não, países exclusivamente ricos, não desenvolvidos do ponto político, do ponto de vista nem ético nem político. Eles não estão fazendo nada nem para estimular essas empresas que estão sediadas nos países deles a transferir tecnologia, liberar patentes, transferir tecnologia e know-how, e também não estão colocando na mão do grande gestor, né, da saúde mundial, que é a OMS, né, abandonando a própria organização que eles fazem parte, por intermédio da COVAX Initiative, né, de entregar vacina, luvas, ventiladores e todas as demais coisas que são necessárias para o controle, no caso das doenças graves, da morte, e no caso da prevenção com a vacina, ou do diagnóstico para fazer medidas epidemiológicas
adaptadas a cada situação. Então, nós estamos vivendo uma enorme crise do multilateralismo, que não vem de hoje. Aos 76, 77 anos que nós estamos hoje da Organização das Nações Unidas, o multilateralismo vem sofrendo boicote dos países desenvolvidos. Né? A estrutura do multilateral da Organização das Nações Unidas, com aquele clube de ricos, né, do Conselho Executivo, do Conselho de Segurança, que não permite a entrada de outros membros definitivos permanentes ou com poder de veto, dominam, se locupletam mutuamente do poder que tem dentro das Nações Unidas, e que o G7 e o G20 são exemplos também deste poder exercido por essas grandes economias do mundo, por esses governos desses países poderosos. Então, esse fracasso do multilateralismo é um boicote, né, dos próprios Estados-membros, as organizações que eles criaram depois da Segunda Guerra. Então, nós temos que fazer uma revisão desse multilateralismo. Chegamos ao ponto com o Trump se retirou da Organização Mundial da Saúde. Biden, uma das primeiras coisas que fez em janeiro de 2021 foi recolocar os Estados Unidos na Organização Mundial da Saúde, na Unesco e no Conselho de Direitos Humanos, que os Estados Unidos tinha se retirado. Mas os Estados Unidos vêm fazendo um discurso também, lamentavelmente, retórico, de liberação de patente, transferência de tecnologia lá na Organização Mundial do Comércio, respondendo os pedidos insistentes da Índia e da África do Sul, né, que faz um discurso, mas na prática não investe nem uma vírgula, nem um ponto de exclamação sequer na evolução do debate dentro da Organização Mundial do Comércio. E o Brasil é essa coisa lamentável, Paulão. Me permita lhe chamar a atenção, tenho certeza que você vive angustiado com isso, uma vergonha diante de passados tão brilhantes do Brasil na cooperação internacional, tão importante do cenário internacional, é um nanico hoje. O Brasil é um nanico no mundo internacional. Não apita mais nada. É uma coisa absurda ver o meu amado país sendo desprezado pela comunidade internacional porque nada faz a favor de um multilateralismo ativo, saudável. Ao contrário, é visto como anti-exemplo no manejo da pandemia. Então, essa circunstância que nós estamos vivendo, eu diria, até este momento, eu diria, quem ganhou são os acionistas, os grandes fundos financeiros, que hoje são os grandes acionistas da indústria farmacêutica, que se valeu de recurso público para desenvolver os produtos, sobretudo vacina, e também para produzir luva, ventilador, e também, eventualmente, alguma molécula aí, como o Remdesivir ou outras moléculas que estão sendo testadas e que levam uma baba de dinheiro público e que até agora também nós não tivemos nenhum resultado positivo quanto à droga eficaz, efetiva contra o vírus da Covid-19. O mundo está cansado. Todos estamos cansados da pandemia. Nenhum de nós está ganhando. A economia mundial não está ganhando. Estão, sim, os mais ricos. Chegamos ao cúmulo de um grupo de muito ricos pedir: taxem-me, me imponham impostos. Isso é um deboche. Os estados nacionais, os países mais ricos, estão de joelhos, porque eu sei, todos sabemos, que esse é um discurso retórico dos mais ricos do mundo, que se tornaram ainda mais ricos com a pandemia. A concentração de renda mostrada pela Oxfam recentemente sobre esse grande relatório da Oxfam sobre as desigualdades globais, apresentados pela Oxfam na reunião de Davos, agora em janeiro, né, mostra isso, a concentração da riqueza obscena, né, e os ricos, né, individualmente, não
os fundos que eles dirigem, porque não se tem mais um Rockefeller, um Ford, um Kellogg, né? Hoje a gente tem o anonimato dos fundos, com muito dinheiro também nas Ilhas Caimã e outros paraísos fiscais, que dão o tom, que comandam o mundo. O mundo não é mais comandado por um grupo de dirigentes, governantes mundiais que não merecem o espaço que ocupam, não merecem a cadeira que estão. Porque quem manipula, quem dirige o mundo hoje são essas grandes corporações financeiras anônimas, entre aspas. Mas está muito claro no trabalho que a Oxfam fez, a concentração brutal de renda que aconteceu, o enriquecimento de muito poucos e o empobrecimento triste, doloroso da maioria da população mundial, que está sofrendo, voltando à fome, não apenas aqui no Brasil, que já voltamos para o mapa da fome, a fome está voltando em todo o território africano, todo o continente africano, em grande parte dos países do sudeste da Ásia. E a FAO e o Programa Mundial de Alimentação com as mãos amarradas, porque os recursos não fluem para eles. Os países mais ricos do mundo, na linha do eu primeiro, retêm os recursos que deveriam estar sendo também, pela riqueza que eles representam no mundo, repassados para a comunidade, digamos, das Nações Unidas, para o sistema das Nações Unidas. Então, eu encerraria dizendo que, se nós continuarmos neste processo, né, de concentração de renda, de exclusão social, de posições de sobreexploração planetária, de sobreexploração dos recursos naturais, de destruição de florestas pelo agrobusiness, de desconhecimento da causa das causas, que são sociais, econômicas, ambientais, políticas e éticas. Hoje, para mim, a causa das causas não são os determinantes sociais e econômicos da saúde, não. São determinantes sociais, econômicos, políticos, como a falência planejada do multilateralismo. Nós vivemos uma crise ética, vivemos uma crise sanitária, evidentemente. Então, essa crise de múltiplas causas, ela só poderá ser devidamente resolvida não voltando ao velho normal, como se anda falando por aí, mas voltando a um novo normal. E aí, Lúcia, não só uma refundação do Brasil mais do que necessária, ou de Pindorama, Noronha, mas uma refundação do mundo. Porque nós vamos deixar que mundo para a minha neta, para as netas de vocês, para as netas de quem está assistindo, para os netos do Paulão. Nós vamos deixar um mundo cada vez mais sufocante para as novas gerações. Então, nós temos que lutar da maneira mais, como eu disse numa entrevista recente ao jornal, o pessimismo da razão me faz concluir e dizer essas coisas que eu estou dizendo. Mas eu guardo dentro de mim o mesmo otimismo da vontade que me fez ajudar a criar o SEBS, que me fez ajudar a criar a Brasco, que me impulsionou como presidente da Fiocruz, que me impulsionou como representante do Brasil na Organização Mundial da Saúde e que continua, apesar do joelho doer, do ombro doer, do pescoço doer, sabe, tudo vai doendo porque eu estou sempre nessa idade do condor aqui, condor ali, mas nós não podemos, sebianos, baixar o otimismo da nossa vontade, a confiança numa luta coletiva para que nós consigamos vencer o egoísmo, né, e enfrentar o pessimismo da razão com o otimismo da nossa vontade. Eu creio nisso, acho que nós temos que impulsionar as novas gerações também, e nós, velhinhos, junto com essas novas gerações, lutarmos por esse caminho, e que tem múltiplas implicações. Nós temos que fazer reforma política, nós temos que fazer reforma
tributária, justiça fiscal, porque não é possível que nós paguemos o imposto do pãozinho, da manhã e da margarina, porque nem manteiga dá para ter na mesa dos mais pobres, enquanto os mais ricos se locupletam de recursos públicos e são liberados dos impostos que deveriam estar sendo colocados para gerar políticas sociais e gerar políticas de proteção social e gerar políticas de proteção econômica para a população mais pobre. Então, essa seria a minha mensagem. Eu continuo com o mesmo otimismo da vontade, embora precise compartilhar com vocês essas coisas que eu disse, que são o pessimismo da razão. Obrigado, pessoal. Obrigado, Paulo Buis. Muito obrigado. Muito obrigado. Já temos aqui no YouTube comentários, vários comentários aplaudindo, Paulo, a sua intervenção. E agora eu convidaria o nosso deputado Paulão, membro da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, para fazer uso da palavra. Vamos lá, Paulão. Boa tarde a todos e todas. Eu queria cumprimentar inicialmente a Lúcia Souto. Lúcia, obrigado pelo convite. É um motivo de muita alegria quando você fez o convite junto com o Zé Noronha, vocês dois que têm toda uma caminhada na articulação do SEBS Brasil, principalmente da saúde pública, né? Que teve uma luta tão importante quando o Brasil recepcionou, principalmente na nossa Constituição de 88, né? O nosso sistema SUS, né? Serviço Único de Saúde. Queria cumprimentar meu xará, Paulo Buis, da área de medicina, e dizer, Paulo, que eu tenho uma irmã, a mais velha, que está aposentada, completou 80 anos, ela também é da sua formação acadêmica, medicina. Ela foi professora aqui da Universidade Federal de Alagoas e foi também professora da Uncisal, que é a Universidade Estadual de Saúde, inclusive chegando a ser reitora. Ela é da área de patologia. A exemplo, você também teve toda essa caminhada técnica, fez especialização, mestrado, doutorado, sempre na área pública de pesquisa e de ensino. Então, em teu nome, em nome de Irinaldo e tantos outros, reverenciar principalmente os profissionais da saúde, né? Não só da medicina, enfermagem, psicologia, nutricionista, né? Os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, que foram verdadeiros heróis e heroínas desse combate à pandemia no Brasil e no mundo. Então, nossa referência. A pergunta que o Lúcia fez, a fala do Paulo facilitou, no meu caso, essa área. Ele sendo um especialista nessa área. A pergunta que Lúcia fez, eu vou repetir, quem ganhou com a pandemia? Quem ganhou com a pandemia, Paulo respondeu, os grandes laboratórios. Até a década de 70, eu diria, me corrija a história, você tinha como referência os grandes bilionários da indústria da guerra, que você tinha a guerra proposital feita para uma minoria ganhar dinheiro. Hoje, a indústria que tem o maior lobby no mundo, e principalmente nos Estados Unidos, é a indústria química, né? Inclusive com várias reportagens, livros, filmes, e o poder dessa indústria que ela tem de lobby nos Estados Unidos, principalmente no mundo, né? E você faz a concentração de poucos laboratórios. Ao mesmo tempo, a gente percebe que as agências multilaterais, conforme foi dito pelo Paulo, foi criada depois da Segunda Guerra, quando os seres humanos sentaram e a elite dirigente, principalmente da política, percebeu que se tivesse uma terceira guerra, possivelmente a gente extinguiria a humanidade do nosso planeta. E foi feita as várias agências, né, que a gente conhece, a ONU, OIT, OMC, enfim, tudo isso, a Carta, os princípios de direitos humanos no mundo, para que a gente tivesse uma convivência, no mínimo, democrática, no mínimo, apesar de tanta desigualdade. O que a gente percebe com a ascensão, principalmente, Margaret Thatcher e de Ronald Reagan,
nesse processo desse capitalismo sem limite, essas agências perderam o poder, os estados que tinham um papel fundamental na economia perderam, e o Paulo deu destaque que hoje você tem empresas tão poderosas que elas estão acima de vários países, dentre eles a indústria química, a indústria da comunicação, das novas comunicações. Então, o papel que tem uma Microsoft da vida, o Facebook da vida, o WhatsApp, ele tem um poder enorme de tentar alterar, inclusive desequilibrar a democracia em alguns países. E aqui no Brasil foi o exemplo no processo da última eleição, que a gente não precisa aprofundar, que não é o tema específico desse debate. Então, tem razão. E aí eu queria destacar na fala do Paulo, que tem uma revista internacional que o Brasil copia, e a elite brasileira, essa elite predadora, né, rebaixada, tupiniquim, enfim, até eu corrijo, essa elite que não respeita o ser humano, ela tem como referência a revista Forbes. E se você pegar a revista Forbes, os últimos números dela, os grandes bilionários que surgiram no Brasil, de onde foi? Da indústria química e dos planos de saúde. Foram os grandes bilionários, indústria química, repito, e dos planos de saúde. Então, alguém da Covid, infelizmente. Então, eu queria aqui trabalhar essa situação e dizer o seguinte: o outro destaque que o Paulo faz é um estudo de uma instituição histórica, a Oxfam, que ela demonstra que o grande problema é a desigualdade social, é a concentração de renda. Só para vocês terem ideia, 10 bilionários no mundo concentram renda de 3 bilhões de pessoas. Veja a excrescência. Vou repetir, 10 bilionários conseguem ter mais renda do que 3 bilhões de pessoas na Terra. E ninguém aprofunda esse debate. Ninguém quer fazer essa discussão. E a gente vem aqui para o Brasil. Vem para o Brasil, e eu que sou da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, você tem uma coisa chamada orçamento, que os municípios têm, os estados têm, o governo federal tem. O que é o orçamento, né, que todos nós sabemos? É toda a arrecadação de tributos, de impostos, que você consegue arrecadar e você vai priorizar que políticas públicas queremos. Queremos uma visão liberal, onde o Estado perde seu papel, e aí os bilionários se tornarão cada vez bilionários, ou a gente quer um Estado que tenha um caráter provedor social, intervindo em políticas públicas para, pelo menos, atenuar essa desigualdade. Aí, quando chega no orçamento, Paulo, você que é da área, Lúcia e Noronha, as Forças Armadas têm um orçamento de 153 bilhões de reais. 153 bilhões. É quase idêntico o orçamento do Ministério da Saúde. Agora, a pergunta que não quer calar: esse orçamento foi investido para fazer o combate à Covid? Que a grande guerra do mundo é a Covid, que não tem fronteiras. As Forças Armadas conseguiram fazer uma máscara para doar à população. As Forças Armadas conseguiram trabalhar para ter uma tecnologia e fazer um respirador que até a década de 80 o Brasil estava entre os 5 países que mais produzia respirador no mundo e de qualidade. Quando veio o governo Collor, descontou esse processo e hoje os respiradores estão concentrados na mão da China, que produz mais de 70%. Não, continua aquela lógica como se a gente tivesse a guerra convencional. O Exército querendo lançar o lança-foguetes, o último tipo, a Marinha querendo fazer o submarino de propulsor nuclear e a Aeronáutica querendo o melhor avião. Totalmente deslocado da realidade. Interessa a quem isso?
esses quase 300 mil militares que trabalham no Brasil. Para fazer o quê? Aí esse orçamento, Noronha, Lúcia e Paulo Bus, ele interessa a 1.300 empresas privadas, que mais de 80% está na mão dos parentes do alto oficialato das Forças Armadas. A gente vai ter que fazer essa discussão. O Brasil continua refém desse modelo. Uma democracia jovem que, ao longo da sua história, tem cortes, principalmente de ditaduras militares. A última de 64 a 85, e depois o golpe contra a presidente Dilma, feito pelo general que deu um pito no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo não teve estatura para fazer enfrentamento. Então, essa é uma questão que a gente discutir. A gente tem que fazer um debate da democratização do orçamento nas câmaras municipais, nas assembleias e no Congresso Nacional. Aí você tem no Congresso Nacional o chamado Centrão, coordenado na Câmara Federal pelo deputado Arthur Lira, que é meu conterrâneo aqui de Alagoas, foi vereador comigo, deputado estadual, e ele controla o RP9, que é o orçamento secreto, e que ele tem de forma discricionária, sob o controle dele, bilhões que ele pode distribuir como quiser. Então, enquanto a gente tiver esse modelo, é difícil fazer o enfrentamento. Muito difícil. Além disso, a gente tem no comando da Presidência da República uma pessoa que nega a ciência, que não respeita a ciência e que dá o exemplo negativo, que não tem que usar máscara, que não tem que usar álcool gel, que entra na multidão, dá exemplo, faz um receituário que a própria ciência não recomenda, e isso tem uma influência enorme. E tem como inimigos os governadores, principalmente do Nordeste, que contrariaram a postura do presidente, criando um consórcio fundamental, que foi o consórcio de governadores, que no primeiro momento teve um dos cientistas importantes reconhecidos pelo mundo, que é o cientista Miguel Nicoleles, e foi essa articulação dos governadores do Nordeste que conseguiu diminuir e fazer com que a região Nordeste fosse uma das mais imunizadas. Claro que tem problemas graves, mas tiveram uma compreensão melhor do que outros governadores que foram na onda, como diz o jovem, desse negacionista e desse irresponsável que está na presidência da República. Agora, o que a gente lamenta no processo? O que a gente lamenta que essa tese negacionista, a gente pensa que é só o Brasil. Infelizmente, não. É uma onda mundial. A gente tem entre 15% a 20% da população mundial que pensa idêntico ao presidente da República. O maior tenista do mundo, você vira o vexame que ele causou, porque não quer tomar a vacina. O homem mais forte do mundo, que era um fisicultor, a mesma coisa, morreu contraído pela Covid. Você tem atletas que poderiam servir de exemplo, pelo contrário, artistas da área cultural, que deveria ter a sensibilidade, a gente está trabalhando a política pública da cultura, que nesse momento de dor, violência, intolerância, é o bálsamo da alma, ou deveria ser. Você tem artistas que propositalmente dão declarações nesse processo. Então, a votação do Bolsonaro não foi uma votação qualquer, ele teve 54 milhões de votos. E hoje, o que ele representa desse bolsonarismo raiz representa 30 milhões de brasileiros e brasileiras. Como diz José Serra, o sociólogo que eu tenho grande referência, como o Brasil não superou duas questões graves, que foi o genocídio contra o povo indígena, principalmente no Nordeste, foram os primeiros dizimados, e a outra é o processo da intolerância, discriminação criminal, desse racismo estrutural no Brasil. O Brasil não superou ainda, nunca fez uma avaliação, nunca fez uma autocrítica.
no processo. Vocês vejam a capacidade dos judeus. A Primeira Guerra, a Segunda Guerra, independente disso, todo ano é lançado um livro, todo ano é lançado uma série, todo ano é lançado um filme mostrando a intolerância do que foi a Segunda Guerra. Para quê? Para lembrar a memória do genocídio praticado não só pelo Hitler, pela uma sociedade preconceituosa que foi da Alemanha daquela época, porque o Hitler era cabo do exército. Ele não tinha poder de dirigir aquela nação. Ele teve poder porque a igreja deu o apoio a ele. Ele teve poder porque o Ministério Público da Alemanha deu poder a ele. Ele teve poder porque o Poder Judiciário deu apoio a ele. Os judeus ricos deram apoio a ele. Empresas como BMW, Volks, pesos pesados da indústria financiaram ele. Grandes banqueiros financiaram ele. Não foi diferente também de Mussolini. E aqui foi diferente quando a gente tem 2 anos antes um articulador de comunicação chamado Steve Bannon, militar, ex-militar, assessor do Trump, que 2 anos antes fez uma coleta de recursos onde só o dono da Havan colocou 14 milhões na rede da intolerância do ódio. O segundo homem mais rico do Brasil, Paulo Lema, que mora em Genebra, foi um dos responsáveis por distribuir essas camisas amarelas através da sua rede, que é a Ambev. E a gente não vê uma rede de solidariedade. Ora, ele ganha. E aí, voltando a essa concentração de renda que disse o Paulo, vocês sabem quanto é o salário do Paulo Lema, que ele ganha o faturamento por minuto, pessoal? 500 mil reais por minuto. E essa figura nunca fez distribuição de água, de álcool gel, de máscara para a população, que é uma elite perversa, que tem essa visão seletiva do eugenismo, a teoria do rebanho, para que possa ter infecção geral e ficar os fortes, como se fosse o filme do 300 de Esparta. Então, a gente tem que verificar que o processo é muito complexo, profundo, e não será equacionado, na minha visão, de curto prazo. Eu acredito que o processo eleitoral é um processo, não vai resolver tudo, mas é um momento de fazer o debate qualificado. E o Paulo dizia uma questão fundamental, né? O mundo esqueceu o continente africano. Nem os profissionais da saúde foram vacinados. Por isso que aquela infecção desse grau altíssimo. E a África continua discriminada. E uma parte da Europa querendo dar lição ao mundo. Que autoridade tem uma Bélgica que foi responsável pela destruição do Congo? A Inglaterra, que fez todo o processo de domínio. O país mais genocida contra os africanos foi a França. E são onde estão esses laboratórios citados pelo Paulo Bush. Neste momento, do mesmo jeito que houve, depois da Segunda Guerra, uma visão de ter agências multilaterais para discutir saídas para o mundo, eu acho que a prioridade deveria discutir a questão da Covid, e um dos primeiros itens que teria que colocar é a quebra da patente. Não tem que ter patente desses laboratórios. Os grandes países teriam que ter essa visão que foi feita da COVAX para que as vacinas do mundo todo, capital privado e público, pudessem dialogar e ter uma vacina gratuita, de alta qualidade, sendo produzida em vários laboratórios do mundo. A gente vê uma ilha do tamanho de Pernambuco, chamada Cuba, produzindo 2 ou 3 vacinas e dando exemplo.
E por que não pode ser feito isso no Brasil? Pelo contrário, quando o Brasil, ou sua equipe do Instituto Butantan, o Paulo que representa a USP e outras universidades querem ter autonomia de voo, o presidente quer criminalizar a Anvisa. Porque muitas vezes os técnicos querem ter celeridade nesse processo. A gente teria que ter intercâmbio no mundo, fortalecer, ter a coragem de fazer um corte nas Forças Armadas. Não tem sentido ter 150 bilhões das Forças Armadas, que nesse momento não tem utilidade. Qual é a guerra que a gente vai ter? Vai ter guerra convencional? Com quem? A guerra é a Covid. Teria que dar uma redução drástica nesse orçamento e colocar em pesquisa. Pelo contrário, você pega a pesquisa para ciência e tecnologia, o ministro astronauta, realmente ele é astronauta mesmo, porque ele não vive nesse plano terreno. Foi cortado o orçamento do ministério dele, que atinge pesquisa, e ele fica calado. As universidades federais sendo desmontadas, não tem dinheiro para custeio para o cotidiano. Então, a gente está atravessando um grande problema que é falta orçamentária e financeira para pesquisa, para as universidades, para a Fiocruz, para as grandes universidades que fazem pesquisa nessa área temática, que é o objetivo, inclusive, da vacina. Então, o processo, Paulo, Lúcia e Noronha, é um desafio. E um desafio, inclusive, de nossos projetos. E digo isso muito à vontade, sou do Partido dos Trabalhadores, defendo a aliança, entendo que, de uma forma isolada, o PT não vai governar sozinho, a esquerda sozinha não tem correlação de força de governar. Agora, a gente iria colocar como pauta e prioridade algumas questões. O presidente Lula, numa reunião da bancada, ele disse: não tem sentido, com 76 anos, se eu não priorizar a pauta do combate à fome. Quando ele assumiu, tinha 40 milhões de pessoas passando fome no Brasil. E ele conseguiu incluir essas pessoas. Esse genocida, com esse modelo de inflação alta, concentração de renda, desemprego estrutural na casa de 15 milhões, tem 20 milhões de pessoas passando fome. Pessoas que antes tinham direito a comer 3 vezes ao dia. Hoje a proteína é comprar osso, que era descarte. Cabeça de galinha e pé de galinha não fazia parte de venda do supermercado. Hoje você está comprando no supermercado cabeça de galinha e pé de galinha. Nas redes, atacadão da vida está vendendo isso. Então, é um processo deplorável. Aí, nessa linha, eu acho que uma das prioridades, e se essa elite tivesse o mínimo de humanidade no Brasil, que não tem, a gente tem que colocar como prioridade a reforma tributária. Não tem sentido a reforma tributária ter como modelo central o consumo, porque essa equação não fecha. Os mais pobres é que pagam mais tributos no Brasil. Depois a classe trabalhadora e a classe média. A elite não paga tributos. Porque se eu ganhar um salário de R$1.000, o consumo é todo tributado, a equação é muito alta. Se eu for de classe média, já diminui. Se eu for classe média, diminui um pouquinho. Mas a elite não paga. Quem tem uma renda acima de 60 ou 70 mil reais já tem um pagamento de tributos menor do que ganha 4 mil reais. Se eu comprar uma bicicleta usada para trabalhar, uma nova, um carro usado, um carro novo, uma moto, eu pago imposto. Se eu comprar um iate, eu não pago imposto. Se eu comprar um avião particular, eu não pago imposto. Se eu aplicar o dinheiro na Bolsa de Valores, os dividendos eu não pago imposto. Então, essa elite predadora, ela não quer nem mais produzir. E o exemplo maior é a herança da Globo. Os netos do Roberto Marinho não estão investindo mais na TV e rádio. Eles estão investindo no mercado do cassino. Eles estão ganhando dinheiro no rentismo. Até quando a gente vai trabalhar essa situação? Então, é um processo grave, porque a gente tem um Congresso Nacional, e digo isso com muita tristeza, porque sou deputado federal pela 3ª vez.
esse Congresso atual, Lúcia, é pior do que o anterior. Porque quando Ulisses Guimarães e o Paulo aqui, que tem mais experiência de vida, vai lembrar isso, quando foi feita a Constituição de 88, eu bem jovem, o movimento estudantil foi lá, doutor Ulisses, essa Constituição que está sendo feita não é ideal, ela não representa todos os direitos. Aí isso é verdade, meus filhos. Agora espere o próximo Congresso. Cada Congresso que chega é mais conservador. Então, a gente já teve uma correlação de força, só para vocês terem ideia, só o Partido dos Trabalhadores, a gente já teve quase 90 parlamentares. Hoje, 54. Se você pegar esse campo de esquerda, é em torno de 150. Entre esquerda e centro-esquerda, você não chega a 160 parlamentares. Não tem maioria mínima. Então, do total de 503 deputados, 157, você tem a bancada da bala, em torno de 70. Você tem uma bancada religiosa não pentecostal, que deve ter uns 100. E você tem a antigo DR, que agora é o agronegócio. Quando você soma essas três bancadas, eles têm mais de 300 votos. Tem condições com relação de força para fazer reforma constitucional. A maioria, sim, já tem. Então, os grandes desafios do sociedade, do processo de politização, não é só discutir o parlamento, só o executivo. Porque se tiver um presidente da República que ele não tenha maioria no Congresso Nacional, ele vai ficar refém desse modelo do presidencialismo de coalizão. A outra coisa que a gente tem que discutir são os critérios de escolha do Supremo Tribunal Federal e também do Poder Judiciário no Brasil, do Ministério Público. Os Estados Unidos não tem preconceito em relação a isso. Quando Obama foi eleito, que era do Partido Democrata, e abriu vaga no Supremo, ele indica um ministro que tem identidade com o Partido Democrata, com projeto de governo. Quando Bush foi eleito, ele colocou do Partido Republicano Conservador. E aqui eu quero dizer muito à vontade, não faço autocrítica, não. Eu acho que o PT cometeu um erro na escolha da composição do Supremo, colocando pessoas que não têm sensibilidade nenhuma das agruras que o povo brasileiro está vivenciando. Porque não precisa ser de esquerda. Qualquer cidade no Brasil, hoje, quando você para nos sinais, vocês estão vendo o aumento de pessoas pedindo ajuda. Em São Paulo, que é a cidade de vocês, mais de 40 milhões, Cracolândia aumentando, as pessoas morando na rua porque não tem condição de pagar aluguel, pessoal. Então, a gente está vivendo um processo de miséria. A inflação, ela atinge principalmente os mais pobres. A juventude, a gente está com desemprego na ordem de 15 milhões. A gente está tirando a esperança da juventude. Aqui em Alagoas, há uns 2 meses atrás, houve uma mobilização dos movimentos urbanos de moradia que fizeram uma ocupação numa rede de supermercados devido à fome. E o Nordeste tem um histórico sobre isso. Se você pegar aquele livro do Graciliano Ramos, toda vez que tinha grandes secas, havia ocupações nas feiras sobre isso. O processo família. Então, eu queria dizer, e concluo, Lúcia, para dar oportunidade até o debate, colaborando com o mesmo tempo que o Paulo falou, dizer que para mim foi um motivo assim, de muita honra, muita felicidade, quando você, o Noronha, me convidaram, debater com uma pessoa com estatura e história de Paulo, pela experiência de vida que ele tem, compromisso social. Está nessa rede do Brasil de lutadores e lutadoras sociais, e é fundamental a gente fazer essa resistência, mas que essa temática da saúde ela é fundamental. E deixa aqui uma reflexão, porque eu não sou da área de medicina, eu sou da área técnica, como disse Noronha. Eu fui eletrotécnico da empresa da eletricidade, depois entrei no movimento sindical, fui presidente duas vezes, fundador da CUT Nacional e Estadual, depois fiz Direito.
Eu tenho uma irmã que é da área. Outra coisa também que não é só para aprofundar quem perdeu, com a pandemia a gente teve que se isolar, claro, fazer todas as medidas sanitárias. Mas tem uma questão que, para mim, é gravíssima, que é a saúde mental. As pessoas se isolaram, aumentou a violência doméstica, aumentou as agressões sexuais, principalmente contra as crianças dentro de casa, e a gente está num processo onde essa questão da saúde mental não está sendo discutida, porque uma boa parte dos hospitais públicos aqui estão desmontados. Só para vocês terem ideia, em Maceió, vocês acompanharam, existe uma multinacional química, é bem de novo a química, chamada Braskem, que era de uma empresa da época dos militares, da época do Geisel, chamada Norquise, depois Salgema, que ela, numa prospecção para tirar salgema, para ser a base do cloro e da soda cáustica, ela fez uma prospecção errática, criminosa, e prejudicou 5 bairros de Maceió mais. 60 mil pessoas prejudicadas, um afundamento. Já pensou você, de uma hora para outra, acabar 5 bairros? Foi o maior crime ambiental da história do mundo. E as autoridades vacilando. Para vocês terem ideia, tinha uma ação contra essa empresa do Ministério Público e o Ministério Público Federal arquivou a ação. Mas quando foi para penalizar Lula e outros, foram rápidos, né? Principalmente o juiz ladrão chamado Sérgio Moro. Então, existe lado nesse processo. Indústria química, de uma forma criminosa, destruindo vidas, mais uma vez, o poder dessas indústrias químicas e farmacêuticas no Brasil, uma das maiores multinacionais. Para vocês terem ideia, o presidente da Braskem está preso nos Estados Unidos, envolvido em corrupção. Não só aqui, mas no Brasil e nos Estados Unidos. Então, a situação que a sociedade ela tem que ter o protagonismo da luta da saúde, mas fazer o seu papel. Mesmo nessas informações tão áridas, tanto minha como do Paulo, eu sou da tese do esperançar, que meu conterrâneo Paulo Freire deixou um legado. Esperançar. Eu acredito, como diz o Gonzaguinha, filho do Gonzaga, eu acredito na rapaziada. Eu ainda estou cada vez os cabelos brancos aumentando, já tenho 64 anos, comecei a militância com 16 anos, na pastoral operária, mas eu tenho a esperança, mesmo adormecido, eu percebo que a sociedade começa a despertar. E a gente já viu isso no passado. Eu lembro que na época do ditador Ernesto Geisel, quando houve uma eleição, dos 26 estados, 25 na época o MDB, que era da oposição, ganhou. Só perdeu em Sergipe, de uma forma silenciosa. Espero que o papel da sociedade cumpra seu papel também, como está fazendo a SEBS aqui nesse debate, nessa live, trazendo figuras com porte. Companheira Lúcia Souto. Um prazer, gostei, fico honrado com o convite. Um grande abraço a todos e todas. Obrigado, Paulão. Obrigado, Paulão. Tem algumas perguntas aqui que chegaram. Eu vou fazer a primeira rodada e vou fazer umas pequenas extensões da pergunta. A primeira pergunta, que era para o Paulo, mas eu vou fazer para os dois, eu vou fazer uma extensão, da professora Cláudia Travassos, que pergunta qual a capacidade da Organização Mundial de Saúde manter independência tanto nas relações das orientações sobre a pandemia, nesse contexto de ostensiva desvalorização das agências multilaterais. E a extensão que eu faço é para que o deputado Paulão também responda, e o Paulo também estenda, quer dizer, o intenso poder, digamos, do controle que os Estados Unidos acabam tendo em cima dessas organizações multilaterais. É preciso sempre lembrar que a maior potência mundial do mundo ocidental é os Estados Unidos,
a moeda das transações internacionais é o dólar. Então, os Estados Unidos, aliás, estão entrando agora em nova aventura bélica. Então, Paulão, vai voltar, o complexo militar vai crescer, porque os Estados Unidos estão alimentando. Mas, enfim, qual é a capacidade que o multilateralismo pode dispor para enfrentar essa situação? Da Covid, generalizando a pergunta, como quer a Cláudia, particularmente a OMS, mas também o Sistema das Nações Unidas, e eu agregaria, como mediador, qual a importância, Paulo e deputado Paulão, vocês veriam na reconstituição de uma aliança regional aqui da América do Sul, que foi um esforço que foi desenvolvido pelo governo Lula, e o ministro Temporão, inclusive, esteve aqui relatando, que foi o Pacto da Unasul, que vocês comentassem também qual é a capacidade, inclusive, nessa nova onda progressista, enquanto os Estados Unidos estão ocupados lá com a Rússia e com a China, está dando espaço aqui para o Boric ganhar aqui no Chile, dando sossego para o López Obrador, enfim. Então, essas duas questões, a questão, digamos, do papel dos organismos multilaterais e o peso dos Estados Unidos, e a questão das articulações a nível regional aqui do nosso continente. Paulo, você com o primeiro, por favor. Paulo Buis. Bom, obrigado, Noronha, obrigado, Cláudia, pela pergunta. Eu acho que o Tedros Adhanom foi reeleito no final do ano passado para um novo mandato na OMS. Ele já está com um novo mandato. E isso significa que foi basicamente pela saída do Tedros, pelo retorno dos Estados Unidos de Joe Biden à OMS. Joe Biden retirou todas as desconfianças colocadas sobre a OMS que maldosamente o Trump tinha levantado, se retirando, inclusive, da OMS. Então, naquele momento, se reforça a OMS. Joe Biden é o tipo do político experiente do campo internacional, mas ele, vamos dizer, a burocracia, talvez, da Secretaria de Relações Exteriores, do Departamento de Estado, e da OMS, e do Ministério da Saúde, Serviços Humanos e Saúde, que é assim o nome lá do Departamento de Saúde, Human Services and Health, eles não tenham, talvez, o mesmo traquejo que eu diria que o Biden tem. E o Biden é acusado, obviamente, pelos gaviões, que ele é pomba demais nesse momento da política internacional, porque ele está enfrentando uma Rússia experiente, acuada, com a OTAN querendo absorver e uma parcela da Ucrânia querendo vir para os braços da OTAN, e o Putin tentando quase que, vamos dizer, fazendo aqui uma pequena brincadeira, recuperar o poder imperial, tanto da União Soviética quanto da Rússia imperial mesmo, e uma aliança que vem se construindo entre a China e Rússia. Então, é quase que hoje uma disputa leste-oeste, não mais apenas China e Estados Unidos ou Rússia e Estados Unidos. Uma Europa muito claudicante, uma Europa fragilizada, cada vez com menor importância, e o resto do mundo abandonado. Nós vamos ter agora, no meio do ano, aí, Paulão, a Cúpula das Américas, em que o Biden vai se reunir os presidentes, e foi numa dessas que o presidente Obama falou para um ex-presidente muito querido de muitos, este é o cara, Então, nós temos alguma perspectiva aí juntando os dois debates. Primeiro, eu acho que a OMS, o Tedros, inclusive o discurso de hoje dele na abertura da reunião do Executive Board, do Conselho Executivo, que define a agenda da Assembleia Mundial de maio, ele fez um discurso muito valente. Inclusive, ele fala que não adianta enfrentar uma pandemia que não é só uma pandemia.
Ele não fala sindemia, mas ele fala: nós não vamos sair dessa pandemia se não enfrentarmos outros determinantes da saúde. Esse é um discurso valioso, né? Agora, quem dá poder ao secretariado, seja nas Nações Unidas, seja nas agências das Nações Unidas, são os Estados-membros. Porque se você não der dinheiro, se você não empoderar, se você não assumir o discurso, se você não ajudar o discurso a transformar em resolução, e depois a resolução acontecer, a coisa fica no campo da retórica, né? E as Nações Unidas hoje é um grande espaço da retórica, em que o cenário é o cenário para os países fazerem um discurso e para fazerem depois da vida real ou uma prática inteiramente oposta ou, pelo menos, ignorando grande parte da retórica do discurso feito. Eu diria que eu não vejo o fracasso técnico da OMS. Eu acho que a OMS se portou dentro do possível ao longo dos últimos 2 anos. O discurso, com os recursos que teve e com o desapoio americano em 2020, um apoio mais retórico do que real do grande país, né, dos Estados Unidos, uma Europa que, francamente, a Angela Merkel sacaneou, me desculpem a palavra, todo o esforço que os próprios Estados Unidos colocou na Organização Mundial do Comércio de liberação de patente, mas não, liberar a patente não basta. Você tem que garantir transferência de tecnologia e como fazer. Quer dizer, como é que eu vou fazer a vacina, como é que eu faço a vacina e quais são os procedimentos que eu te ensino para fazer a vacina. Não adianta liberar a patente, porque a gente na Fiocruz sabe disso. A questão é você ter o know-how, né? E o know-how, a empresa pode liberar a patente e não vem o know-how. O que adianta? Zero. Então, mas os Estados-membros, o governo americano, ele poderia usar a famosa lei da guerra, que permite reconversão das indústrias, por exemplo, de automóvel de luxo, de automóvel normal, de geladeira, de não sei o quê, para a indústria bélica, né? Tem essa lei. Então, se os Estados Unidos quisesse, apoiado pelo Estado, pelo Congresso, ele podia fazer uma aplicação da lei de reconversão, né, dizendo: não, nós vamos liberar, vamos ensinar a fazer a vacina. Todo lugar que eu falo, eu tenho falado isso. Nós vamos trazer agora o Dr. Fauci no Dia Mundial da Saúde, ele já aceitou o nosso convite, para falar no seminário do CRIS. E o que nós vamos levantar, já temos todo o tempo levantado para o Dr. Fauci, que é o homem da Casa Branca, da Covid. Doutor Fauci, não adianta essa história, quer dizer, ou vocês forçam pelas regras do capitalismo, botando dinheiro do poderoso Estado estadunidense, eu vou dizer, impulsando essas empresas para fazer a transferência de tecnologia e de conhecimento, não apenas liberar patente. Isso vocês podem fazer dando subsídios, adiantando recursos, comprando. E tem muitos mecanismos dentro da regra do capitalismo, mas não é isso que está acontecendo. A mesma coisa na Cornualha, quando o G7 fez o discurso, se juntou. Vejam só, nunca vi uma coisa igual. Tedros, a presidente Gregorieva do Fundo Monetário, o presidente do Banco Mundial e a mulher lá, a nigeriana, que é presidente da Organização Mundial do Comércio, dizendo assim: G20, G7, por favor, tirem 50 bilhões do bolso, que não é nada, comprem vacina e distribuam essa vacina, porque a economia, né, eles estavam defendendo a economia, não a saúde das pessoas, porque a economia está parada. Nós vamos enfrentar revoltas sociais, né, a criatura se voltando contra o Criador. Qual foi a resposta? Zero. Não houve o desembolso de 1 bilhão de doses e muito menos de 1 bilhão de reais, real não, 1 bilhão de dólares, né? Agora caiu o valor para 23 bilhões de dólares, porque o Tedros se continua, Cláudia, se juntou
Continua lá um task force, juntos, OMS, Banco Mundial, Organização Mundial do Comércio e a FMI, mas agora se somou o Unicef, continuam batendo na mesma tecla, se reúnem todo mês. Então, o que nós, pobres movimentos sociais, fizemos? Acabamos de apresentar hoje lá na Assembleia Mundial, na reunião do board, apresentamos uma moção pela Federação Mundial de Associações de Saúde Pública, que reúne os abraços do mundo inteiro, que eu fui presidente lá em 2006 e que agora o Luiz Eugênio, nosso baiano, é o presidente. Apresentamos uma moção pedindo que a OMS levasse que o board, os 34 países da OMS, pedissem ao presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, com cópia, evidentemente, para o Antônio Guterres, a realização, em setembro, na Assembleia Geral das Nações Unidas, uma reunião sobre causas múltiplas e respostas múltiplas à pandemia. A pandemia não é um problema só sanitário. Se você não recuperar a questão econômica, social, ambiental, política e ética, não tem solução. Então, o que nós fizemos? Agora, quem é que pode resolver isso? Não são os ministros da Saúde da Assembleia de Maio. Quem pode resolver isso são os chefes de Estado e de governo. Na UNGA, Assembleia Geral das Nações Unidas, de setembro. Então, nós estamos propondo, tal como em 2019, houve uma reunião sobre cobertura universal, né, que estava lá, apareceu o Macron, apareceu a Merkel, etc. Nós estamos propondo uma reunião sobre as causas múltiplas da pandemia e pedindo política, all government, all society, integrada, harmônica, articulada, do social, econômico, ambiental, político e ético. Se não a OMS, o Tedros já está cantado e aceitou essa discussão, com um pouco de dificuldade, porque ele queria manter tudo na mão dele dentro da OMS. Mas se a Argentina é o país, é vice-presidente do Conselho. A Argentina, nós conversamos toda semana passada com a Carla Visotti, ministra, Carla Moretti, representante da Argentina, o nosso movimento, Sustainable Health Equity Movement, discutimos, colocamos o apoio, eu, Tobar, Luiz Eugênio, etc. Argentina, temos vocês, Colômbia, Peru, Guiana e Paraguai no board. E falamos com Guiné-Bissau, que é CPLP, PALOP, português, e o Timor, que também é português. Tem 7 países envolvidos nessa questão de defender que a Assembleia Geral, que o board peça via a Assembleia Mundial da Saúde que a UNGA faça uma reunião sobre a sindemia, que a UNGA faça uma reunião sobre causas múltiplas, sociais, econômicas, ambientais, políticas e éticas. Eu espero que o SEBS possa se juntar com outros movimentos globais e mandar entupir de cartas, entendeu? Ao Antônio Guterres, e a gente dá o endereço do presidente da Assembleia Geral. Nós vamos pedir isso também no Conselho de Direitos Humanos agora. Curiosamente, pessoal, a Argentina preside o Conselho de Direitos Humanos. Pela primeira vez. Quem é a alta comissária? Michelle Bachelet, coleguinha, companheira do Boric, que acabou de ser eleito, votou nele. Então, nós temos que juntar a Argentina agora com o Chile. O Brasil está lá, mas a gente não conta com o Brasil, infelizmente, Paulo. A não ser que você desse uma bigornada no Planalto, o Planalto mudasse de posição. O presidente do Conselho é argentino. Nós estamos pedindo, dentro do Conselho de Direitos Humanos, que é um órgão das Nações Unidas, que é um órgão da Assembleia Geral, que tanto a OMS quanto o Conselho de Direitos Humanos peça para a Assembleia Geral fazer um high-level meeting dentro do momento aquele que os presidentes estão em Nova York. Eu estou falando, gastando um tempão para falar disso apenas porque nós temos que nos somar nessa proposta. Não, desculpe, Noronha, mas é que ou a gente ganha o pessoal que está aqui
para essa ideia, ou nós vamos ficar na conversa fiada aqui, entende? Nós estamos fazendo uma proposta concreta. Está na mão já lá do presidente está na mão da Argentina, que é vice-presidente. Está na mão de 7 países, gente. Nós não estamos brincando, nós estamos trabalhando pesado para conseguir isso. Se conseguir isso, é uma glória você levar a questão dos determinantes sociais para dentro da Assembleia Geral e botar os presidentes se colocando. Era isso. Obrigado, Paulo Buis. Paulão, aí para seus comentários. Veja bem, a fala do Paulo foi precisa, principalmente pela capacidade. Inclusive, Paulo, eu fiz uma fala anteriormente, uma tese, achando que somente a quebra da patente seria a solução, e você deu uma explicação que eu já fui convencido, né? Por isso que o processo de debate dialético é fundamental. Não basta quebrar, tem outros passos. Né? Eu não sou da área, estou no processo de aprendizado. Então, concordo com o Paulo, essa discussão é os Estados-membros que são responsáveis. Acho que mudou a realidade americana, mesmo com aquela realidade muito conservadora. Eu acho também o fato do que ocorreu no mundo, o mundo, de qualquer forma, despertou. Você vê figuras que representam o capitalismo internacional, um dos homens mais ricos do mundo, chamado Bill Gates, que ele dizia: entre a vida e a economia é defender a vida. Então, quando você vê um cara que é um dos mais ricos do mundo levantar uma tese dessa, porque a gente começa a perceber que tem atores políticos no mundo capitalista que quer mudança. Então, eu concordo com o que pode ocorrer. Além disso, a eleição desses atores que foram eleitos recentemente na América do Sul, e espero que no Brasil a mudança continue, né? Se tiver eleição de Lula, eu acho que forma uma sinergia importante, principalmente com essa fala do Paulo em relação à nossa coordenadora, né, para a América do Sul, que foi ex-presidente do Chile, né, a Bachelet. Então, tudo isso cria uma sinergia importante, é um processo temático em relação a isso, que é a pergunta de Cláudia. Claro, não existe tanta independência, não. O mundo não é neutro, mas eu acho que as configurações ela tem mudado, a própria pressão da sociedade civil, isso influi, você sabe o poder que tem, mesmo essa situação que foi dada aí, a fala do Cláudio na Europa, mas a pressão da sociedade civil. Então, a gente tem que ter esperança que a correlação de força com os novos atores a nível dos países membros, eu acredito que a gente terá um cenário menor. Seria isso. Então, já fazendo as considerações finais, Noronha, eu queria, não é isso que você pediu? Eu queria dizer, agradecer o convite, Lúcia, agradecer Noronha, dizer mais uma vez, não me canso de repetir, o processo de fazer, na realidade, o debate é mais aprender, né, a fala do Paulo, que é uma pessoa que tem todo um cabedal aí, uma caminhada importante. E o que a gente pode fazer, Paulo, é a resistência, né, dentro do Congresso Nacional. Não é fácil, mas algumas lutas foram vitoriosas, a gente percebe a sociedade se envolvendo, e é importante, claro, no momento de pandemia, a gente ainda tem uma dificuldade de fazer luta presencial, de rua, mas fazer aquele motezinho, nas redes e nas ruas. Mesmo que não tenha dificuldade agora, devido à questão da volta dessa nova variante, a gente tem que fazer uma disputa nas redes. Lembrando que o grupo negacionista, eles têm um poder de fogo na rede muito maior do que o nosso. Muito maior. Agora que está havendo um despertar desse debate nas redes sociais, isso é fundamental. Principalmente a juventude, né? Levando essa temática para que a juventude possa... As grandes transformações do mundo se deram quando a juventude compreendeu essa luta, eu acredito muito. No momento exato, fazer as grandes mobilizações de rua, né? Porque é isso que, infelizmente, a classe política, a elite brasileira, tem medo aqui no Brasil. Dizer que foi uma grande honra ser convidado e dizer que a gente se coloca à discussão. Os trabalhos legislativos, Noronha e Lúcia, volta agora no começo de fevereiro. Mas o presidente da casa
ele já soltou uma portaria interna que, devido à pandemia ter voltado, principalmente em Brasília, ele liberou o sistema presencial, porque de setembro, é preciso dizer, de setembro até o final de dezembro, era obrigado, tinha que ser presencial, sob pena de você levar falta, né? Agora, com essas novas variantes, a gente vai ter um modelo híbrido, né? Ou seja, a presença física dos parlamentares ela será diminuta na volta dos trabalhos ativos. Isso tem um lado positivo, em tese, de querer proteger, mas esse modelo híbrido favoreceu muito as grandes articulações do Centrão, principalmente os pacotes de maldades contra o povo brasileiro. E é por isso a importância que vocês façam a resistência na rede. O que o Paulo levanta, eu concordo. Eu vou dar só um exemplo na área da educação. Em 2020, a Covid teve, né, me corrija, fevereiro ou março, foi colocada uma matéria que seria extinta no final do ano, que é o Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Brasileira. Foi criado no governo Lula e seria extinto no final do ano de 2020. O grande segredo foi a mobilização nas redes sociais, principalmente da CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação. Não só juntou os trabalhadores da educação, mas envolveu alunos e pais de alunos. Ou seja, saiu da bolha. O movimento sindical não ficou só na bolha, somente dialogando com a sua base. Ele dialogou com pais, alunos, a sociedade se envolveu. E foi essa pressão externa foi tão forte que conseguiu manter o Fundeb e melhorar o orçamento, que não é fácil, é um orçamento substantivo da educação, vocês sabem disso, né? Então, eu acredito também que essa temática da saúde, que envolve recursos, né, principalmente recurso orçamentário, políticas públicas, agilidade, integração, pesquisa, tudo isso, a sociedade tem que se envolver. É fundamental que a gente saia da bolha, porque consegue ampliar, a sociedade está sensível a essa temática que é a política pública de saúde. Se você faz pesquisa de opinião, não precisa ser especialista. Em qualquer município do Brasil, que você fizer uma pesquisa de opinião, qual o grande problema? Saúde. Inflação aparece, desemprego, mas é a temática saúde que ela aparece nos 5.500 municípios de média. Então, a gente tem uma base social de um tema que pode ter uma relação direta com a sociedade brasileira. E eu me coloco à disposição na luta de vocês, do SEBS, para ser um colaborador e fazer a resistência. Um grande abraço a todos e todas. Noronha, me permite fazer um convite, Noronha, só para encerrar. Peraí, Paulo Busch, eu vou passar a palavra para você fazer suas despedidas. Aí você faz seu convite. Como no tempo já está. Mas eu queria fazer um convite agora, Noronha, só rápido, 1 minuto. Não, você vai falar, eu vou passar a palavra para você, você faz o convite e se despede, Paulo Busch. Tá, ok. É isso que eu estou dizendo. Eu vou passar a palavra. Eu só quero registrar, lembrar a todos que estão nos assistindo que esse debate ele ficará disponível no canal do SEBS para ser comentado, para ser debatido, será uma ferramenta de combate. E lembrar que o professor Paulo Busch nos apresentou uma agenda de luta bem concreta aí já em relação à participação, a posições junto ao Conselho Executivo da OMS, Assembleia das Nações Unidas. Então, desde já, os militantes do SEBS e todos, Paulão, lá na comissão, não sei se você vai continuar nas relações exteriores ou não, mas mobilizar lá na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, essa convocação que o Paulo nos fez. Então, para caminhar o encerramento do nosso programa, eu passo a palavra para o Paulo Busch para fazer seu convite e as suas despedidas finais. Paulo, com você. Muito bom, obrigado, Noronha. O convite é assim, no dia 9 de fevereiro, dentro de 2 semanas, nós vamos começar os debates do CRIS, os Seminários Avançados de Saúde Global e Diplomacia da Saúde. O primeiro debate é sobre a agenda política global e saúde, com José Luiz Fiore, nosso querido companheiro brasileiro, a Mariana Mazzucato, que é a economista, que é chair do Conselho
de Economia da Saúde para Todos, da OMS, uma combativa economista do Imperial College, se não me engano, do University College, eu não sei, a Isabela Teixeira, ex-ministra do Meio Ambiente, que vai falar da questão dos desafios ambientais que tem a ver com saúde, e a diretora da Oxfam no Brasil, a Kátia Moura, que vai falar sobre o relatório para nós, conectando com a questão da saúde. Então, dia 9 de fevereiro, quarta-feira, das 10 ao meio-dia, no bate-canal lá da Fundação, chamado YouTube Fiocruz, não sei bem como é que é o nome lá, enfim. Mas, assim, nós vamos fazer circular também um material, né? E a outra coisa como materializando essa sugestão, né, Noronha? Eu acho que o SEBS pode se associar, por exemplo, ao G2H2, que é o Global Health Hub em Genebra, é um exemplo, né? Se associar... Nós já estamos lá, Paulo, já estamos lá. Eu mando para você e para a Lúcia... Já estamos lá, Paulo Buis. Então, através da Alanis. Então, eu acho muito importante que a gente mande essas coisas e que, por exemplo, os deputados que puderem, vamos dizer, pressionar o Ministério das Relações Exteriores do Brasil para que a nossa representação fora apoie uma ideia universal. Essa ideia não é contra ninguém nem contra nada, é pedindo que a abordagem da pandemia seja ampliada. Então, eram essas duas solicitações, um convite e uma solicitação, um pedido também, uma sugestão de estratégia para a gente se associar internacionalmente. Um grande abraço a todos, eu fico muito agradecido mais uma vez pelo convite. Às vezes eu me perco do meu próprio entusiasmo, ou, enfim, eu fico né, assim, muito falo alto demais, não sei o quê, me desculpem se eventualmente eu exagerei nas minhas colocações aqui, mas eu queria dizer que é isso que tem caracterizado a nossa participação e eu admiro profundamente o trabalho do SEBS, espero que continue fazendo esses debates tão inspiradores nos finais da tarde de segunda-feira. Um abraço a todos os colegas do SEBS. Muito obrigado, Paulo. Peço desculpas aos colegas que fizeram perguntas pelo YouTube, porque o nosso tempo se esgotou, e eu passo a palavra para a nossa presidenta fazer o encerramento dos debates. Lúcia, com você. Bom, obrigado. Olha, debate magnífico, trazendo uma agenda aqui para nós do SEBS. Agradecer muito ao Paulo Buis, ao deputado Paulão, por terem aceito o nosso convite. Esse debate é, sem dúvida nenhuma, por isso o trouxemos para cá, é um debate estratégico. Sem realmente enfrentarmos esse debate global, nós não conseguiríamos realmente dar a virada que a humanidade precisa, né? É porque disso que se trata. E, Paulo, quero dizer a você que aceitamos essa sua convocação para que a gente se envolva cada vez mais, pressione, entendeu, esses organismos internacionais e a Assembleia Mundial da Saúde para que realmente seja assumido o enfrentamento da pandemia, compreendendo como uma questão econômica, social, política, ambiental e ética. Quer dizer, essa é a única saída para enfrentar, para valer, esse desafio global, né? Quero dizer a você também, e a todos os que estão nos ouvindo agora, que o SEBS é o capítulo brasileiro da Associação Latino-Americana de Saúde, de Medicina Social e Saúde Coletiva. Então, nós estamos muito empenhados em ampliar e fortalecer cada vez mais essa nossa luta internacional, não só latino-americana, mas internacional. Por exemplo, agora já estamos também envolvidos na organização do Fórum Social das Resistências em Porto Alegre, que será essa semana também. Estamos engajados nesse trabalho, também na realização do Fórum Social Mundial no México, provavelmente em abril deste ano, ainda a confirmar, mas são muitas articulações internacionais que nós estamos também envolvidos e aceitamos e vamos, Paulo, realmente ser uma força junto, claro, Frente pela Vida e todas as nossas articulações para pressionar realmente para que a pandemia só pode ser enfrentada dessa forma, compreendendo como uma questão ampliada.
Então, agradecer muito você, Paulão, a todos os que nos ouviram por esse debate estratégico e fundamental. Obrigado, boa tarde a todas e a todos, e viva a nossa luta incansável, porque é assim que tem que ser. Pode ser o pessimismo da razão, mas como tanto você quanto o Paulão colocou, um falou o otimismo da vontade e o Paulão o esperançar. Assim é que eu gostaria de concluir esse nosso debate dessa segunda-feira. Obrigado.